Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um de nossos vídeos. Bem, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai ter aqui uma subdivisão dentro dele, onde a gente vai ter a etapa das informações, que é essa primeira etapa. A gente vai ter também a parte do vídeo, que é o vídeo narrado, ensinando algumas novas técnicas aí de construção de rosto. Nível intermediário já vai ser um pouquinho mais difícil, onde eu vou falar também como utilizar as referências, certo? E uma proposta no final do vídeo, certo? Bem, para a primeira etapa, a gente tem aqui 3 pontos interessantes que eu quero desenvolver aqui nesse vídeo e passar para vocês, certo? Fiquem ligados nisso daí, não saiam, que eu já estou voltando com esse desenvolvimento. Bem, nessa etapa de desenvolvimento é o seguinte aspecto. Você quer aprender a desenhar mangá, por quê? Apenas por hobby ou para poder trabalhar com mangá? Você que sempre sonhou de repente em ter o seu próprio mangá, construir seu próprio mangá e fazer o seu material. Hoje em dia com a internet isso é possível, se torna bem viável por sinal. Certo? É possível você criar a sua história, seus personagens e fazer o lançamento de sua revista na internet. Tem muitos sites que, além de dar oportunidade por meio de concursos, também fazem um incentivo a esse tipo de trabalho. Para você que pensa em trabalhar mangá por hobby, aí vai umas dicas que são bem legais. Você sabia que tem uma diferença na didática de um para o outro? Existe uma diferença, sim, na didática para quem quer desenhar por hobby e para quem quer desenhar para seguir uma área profissional. Por exemplo, quem quer desenhar por hobby, eu vou dar o exemplo do que acontece aqui no estúdio, tá? No espaço físico aqui. A maioria dos alunos que eu tenho e querem desenhar por hobby, eles gostam muito de reproduzir, certo? Porque eles gostam de um personagem principal, de um determinado anime ou mangá, onde eles tentam reproduzir o personagem bem fiel ao que eles estão vendo ali. Procuram posters na internet, aí tenta reproduzir, massa. Isso daí é muito válido para quem curte desenhar como um hobby. Porque você não vai ter essa necessidade de estar queimando sua cabeça para tentar fazer criação, que são alguns pontos mais complicados do desenho. Essa galera geralmente que quer desenhar por hobby, focam muito na reprodução, finalização e fazer as cores a lápis. Certo? Eu acho massa, porque todo mundo começa assim, para dizer a verdade. Eu comecei assim. Mas para a galera que quer trabalhar por profissão, existe uma diferença aí que é muito importante. Certo? Quem quer trabalhar por profissão não pode ficar preso à reprodução. Você não pode ficar preso a ficar simplesmente reproduzindo algumas coisas. Imagine você ter que desenhar a sua história, onde vai ter várias cenas diferentes, de ângulos diferentes, e você tem que sair catando cenas de outros quadrinhos para poder reproduzir. Você precisa aprender a criar, certo? Entra a importância da reprodução nesse aspecto. Quando você faz a reprodução dos desenhos, você começa a criar um repertório, que é a forma que você faz para construir, o processo de construção. Uma vez que você domina esse processo de construção, você vai poder tentar refazer ou vai conseguir refazer sem precisar ficar olhando. Isso daí é o que a gente chama de processo de criação, que foi possível ser feito por causa do repertório que você construiu à medida que você reproduzia os desenhos. Mas é importante você saber qual dos dois caminhos você quer seguir, desenho por hobby ou desenho por profissão. Para quem quer seguir desenho por profissão, a didática que o professor vai trabalhar com você é muito importante, certo? Porque é ele que vai te dar toda a orientação dos passos que você vai seguir até você desenvolver o seu estilo de desenho, certo? Aqui no curso eu trabalho muito com o pessoal, na etapa inicial, bem passo a passo, reproduzir os esqueletos, cada uma das etapas. Quando o aluno chega a um nível já intermediário, a gente já começa a fazer o que eu chamo de desenho blocado. A gente já avança algumas partes na produção do desenho, já não faz o primeiro esqueleto, já começa pela formação do corpo. Quando o aluno consegue avançar mais nisso daí, a gente já começa a fazer o desenho mais inteiro, diminui a quantidade de marcação
Isso facilita porque ele criou um repertório para poder agora desenvolver as criações dele. É muito importante saber sobre isso para que você saiba até como você vai estudar. Uma pessoa que ela quer desenhar por hobby, ela pode trabalhar um desenho por semana. No momento que ela estiver livre ali, ela vai, senta, faz a reprodução dela. Se der para terminar no mesmo dia, não termina. No outro dia ela continua, ou 2, 3 dias depois. Não afeta em nada. Mas para quem quer desenhar por profissão, existe um grande problema que vocês vão enfrentar, que é chamado de prazo. Todo desenhista ele tem que ter prazo. Você não tem como trabalhar, seja em uma ilustração, ou seja em uma história em quadrinhos, se você não tiver prazo. Então você começou um desenho em um dia, se você for, por exemplo, o ritmo de quadrinhos, um exemplo, o quadrinho americano, que são 20 páginas por mês, mais a capa da revista. Essa é a média. Então você tem praticamente uma página por dia para poder fazer. Se você atrasar isso, vai atrasar todo o processo e vai trazer complicação para você. Quem desenha por profissão não é diferente. Ele vai ter que seguir prazos. Para ele poder cumprir esses prazos, ele tem que ter uma certa habilidade para desenhar com uma certa velocidade. E isso você desenvolve pela prática. Então, para quem quer trabalhar por profissão, alguns alunos que eu tenho aqui, eu recomendo que eles treinem pelo menos 9 horas por semana. Isso daí é o prazo, o mínimo, o prazo mais no piso possível. Porque o ideal seria que você pudesse desenhar no mínimo 4 horas por dia. Certo? Só que aí tem gente que estuda de manhã, trabalha à tarde, ou estuda de manhã, faz outros cursos durante a tarde, não tem como desenhar tanto tempo. Então eu recomendo isso. Para vocês que baixaram o e-book, a recomendação que eu dou é tipo o seguinte: você tira 3 dias na semana, onde em cada um desses dias você vai desenhar 3 horas. Dentro dessas 3 horas você vai trabalhar o passo da semana. Se você está no primeiro passo, que são exercícios de formas e olhos, você vai pesquisar só os trabalhos em cima disso, em cima de modelos de olhos, os artistas que você quer desenhar, vai reproduzir a maior quantidade de olhos e expressões possíveis dos personagens que ele trabalha. Isso vai fazer com que você comece a desenvolver um traço de acordo com o artista que você admira. Se o seu passo é construção de mãos, mesmo processo. Você vai ter os 3 dias que você vai desenhar às 3 horas e você vai trabalhar somente com os processos de mãos. Vai procurar modelos, exemplos, referências e vai trabalhar a construção de mãos em cima do traço do artista que você curte trabalhar também. Detalhe, se você não tem como trabalhar 3 horas nesses 3 dias, desenvolva mais da seguinte forma: desenhe pelo menos 1h30 ou 2 horas em cada dia. No final você vai totalizar de 9, se não me engano, a 12 horas para uma semana, certo? É importante você praticar. Se você não praticar, você não vai desenvolver, certo? E esse ponto que eu estou falando de fazer a separação dos horários para treinar é de extrema importância. Porque quanto mais você treina, quanto mais você desenha, mais rápido você vai desenvolver o seu trabalho. Bem, além disso, como eu falei, a gente vai ter o vídeo processo também, que é o vídeo narrado, que é essa próxima etapa aí, onde vocês vão ver eu trabalhando algumas construções de rosto, usando referência, onde eu vou explicar como vocês podem trabalhar essas referências e dando a finalização também desse exercício, tá? Sem mais delongas, ao vídeo narrado. Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos, sendo que esse vídeo agora, em vez de fazer a construção de 6 modelos de rosto, eu achei que ficaria melhor fazer a construção de 2 personagens, certo? Para que vocês possam ver o processo de construção que eu utilizo nas minhas ilustrações, tá? A gente vai ter aqui esses personagens, vocês estão vendo a imagem deles aqui, é um personagem até de meu mangá, né? Que eu achei interessante trazer aqui o método de construção de um personagem, certo? Então, vai ter desde o rascunho até a etapa de finalização, que seria tipo nanquim, para que vocês possam acompanhar. Eu vou narrando, dando as instruções e as dicas que eu utilizo na minha construção, tá? Bem, vamos dar início aqui ao trabalho. Para começo de tudo, como eu vou estar trabalhando no digital, eu tenho a possibilidade de abrir
a camada de rascunho e utilizar aqui o pincel, que eu acho que fica melhor para eu poder trabalhar. No caso, eu estou usando o Clip Studio, vou usar o pincel de lápis com um tamanho um pouquinho maior, acima de 50, que é para poder ter a noção da tela inteira, para eu ver aqui o tamanho que o personagem vai ficar, certo? E ter uma noção aproximada da anatomia. Se eu riscar muito próximo, eu não vou ter como visualizar isso. Então a primeira etapa é isso daí. Depois de fazer isso, construção de cabeça, linha da coluna e por sequência, né, quadril, pernas e a marcação aqui dos braços. Lembrando que, como essa primeira etapa é uma etapa de rascunho, tente traçar o mais solto possível. Aqui não vai ter diferença se você riscar fraco ou riscar forte, porque é em camada. Mas tem diferença se você riscar mais solto ou se você riscar muito preso, certo? Então, nessa primeira etapa, se preocupe em fazer as linhas de construção um pouquinho mais soltas. Como o caso aqui do corpo feminino, eu marquei o ombro e o quadril, para depois me dar aqui o trabalho de fazer a construção do tronco do personagem. Tronco, perna, braços e o restante. Depois de feito essa primeira etapa, para eu ter noção de como fica o corpo, eu boto essa primeira camada mais suave, aumento a opacidade dela e abro uma segunda camada com o mesmo pincel, só que nesse caso aqui eu preferi usar uma cor cinza e o tamanho do pincel também já é menor. Eu usei o tamanho do pincel aqui 20, 25 aproximadamente, porque nessa parte do desenho eu já começo a focar mais no ajuste da anatomia. Então os braços eu já faço a marcação na espessura que eu vou querer trabalhar. Marco aqui a entrada do peitoral, a clavícula. Como eu já tenho a definição de como vai ficar a linha da coluna, então eu já venho fazendo a construção mais externa do corpo, não preciso dar novamente aquela marcação detalhada do centro do corpo. Isso daí gera um pouquinho mais de dinamismo na construção, certo? No caso da construção aqui das pernas, eu tento trabalhar primeiro as partes externas, meio que uma silhueta, dando uma leve definição de como eu vou querer. As panturrilhas mais largas, tornozelo mais fino, tento manter as alturas aqui das coisas mais próximas, comparo a espessura de uma perna com a outra. Já começa a dar uma definição melhor no desenho, para na próxima camada eu tentar finalizar. Então nessa parte daqui eu já venho reparando cada uma dessas coisas que precisa ser feitas. Caso você tenha dificuldade de manter as proporções tudo alinhada, nessa etapa você também pode inverter a imagem. Abaixo do navegador, ali em cima, tem os flips de rotação. No SAI, só é apertar a letra H que ele rotaciona, e no Photoshop você tem que ir no menu de imagem para poder procurar ali rotação e fazer a rotação em flip, certo? Seria a rotação horizontal. Tá? E aí você pode ver o personagem frente e verso, né? No caso esquerda e direita, e ver se tem alguma coisa torta para corrigir. Feito isso, passando agora para o corpo feminino, que a gente já tem a marcação pré-definida, o que fica mais fácil de fazer essa segunda etapa, que eu já venho dando a definição que eu vou querer para o ombro, para os braços, para o tronco. Vou tentando ver aqui o ajuste de um braço em relação ao outro, para não deixar um braço forte e outro braço fino. Venho tentando reparar aqui o posicionamento dos seios, o tamanho das mãos, pescoço. Essa é a etapa onde já começo a observar cada um desses elementos para poder deixar a construção o mais coerente possível, certo? A mesma coisa é válida aqui para fazer a construção das pernas. Tentar manter a altura do joelho mais próxima. Perna feminina, no caso, é um pouquinho mais magra que a perna masculina, não precisa ficar tão grossa. Um pouquinho de definição para os pés. Eu já venho tentando trabalhar o desenho de forma que quando eu for finalizar, fique mais tranquilo para eu poder fazer isso, certo? Então eu reparo cada um desses elementos que eu trabalhei para poder vir dando o desenvolvimento da construção do personagem. No caso, para a aplicação da roupa, eu não fiz vários modelos, como normalmente eu trabalho. Eu fiz um modelo só, certo? E aqui, no caso, eu usei uma camada extra com o mesmo pincel, tamanho mais fino, só que a cor que eu estou utilizando para esse pincel eu deixei vermelho, para poder dar um destaque
em relação ao restante do esboço que foi feito. Nessa construção, eu vou trabalhando cada um dos elementos que me interessam, como a parte da armadura, como vai ser bracelete, como vai ser questão de cinto, se vai ter ou se não vai, questão de luva. Eu já venho começando a definir o que eu vou querer em cima dessas construções, levando em consideração um aspecto super importante. Para qualquer uma dessas construções, lembre-se o processo que a gente veio trabalhando desde o e-book, usar formas simples para você ter como fazer essas marcações e essas construções. Se você tentar fazer uma coisa muito direto ou de forma inteira, pode acontecer que você tenha uma certa dificuldade. Então procure as formas simples, trabalhe mais limpo, um pouquinho mais direto, que aí você vai ter um resultado melhor. Uma vez que eu vou fazendo essas marcações, eu vou observando agora os detalhes que eu vou querer aplicar também. No caso, se eu quisesse dar efeitos de mais tiro, alguma coisa desse tipo, eu começo a aplicar a partir desse momento, certo? Sempre na construção de personagens para mangá, leve em consideração um fato muito importante, que às vezes o pessoal olha o desenho que eu estou trabalhando assim, é um pouquinho simplificado as construções, e aí fica, rapaz, não, o desenho não é muito bom, é pouco detalhe e tal. Como é uma construção para um personagem de um mangá, pense que se você tiver 10 quadros com esse personagem em uma cena, em uma página, você vai ter que desenhá-lo 10 vezes. Então, para que fique prático, é importante que o mangá você saiba manter algumas coisas mais limpas. Não adianta você ter um mangá, o personagem do mangá ultra detalhado, para na hora de você desenhar as páginas você ter dificuldade. Mangá é um desenho que é feito em série, é feito de forma rápida e você tem que desenhar ali todo dia os personagens. Então é preciso que a construção deles seja feita de uma forma prática, de uma forma que fique dinâmico para você poder desenhar. Então tento trabalhar os detalhes um pouquinho mais limpos, não usar detalhes demais, coisas demais, vou entupir o personagem de detalhe aqui que vai ficar bonitão. Na hora de fazer a página, na hora de desenhar os personagens em sequência, isso daí vai gerar problema para você. Então sempre tente pensar em uma construção que fique dinâmico para ser feito, que fique relativamente fácil de você construir. Isso daí vai te dar resultados muito melhores. Certo? Vamos aqui à parte dos detalhes da bota. A perna dela aqui já está pronta. Certo? Vê um detalhe aqui para o braço. Sempre construções mais diretas, mais inteiras, para ficar mais fácil de desenvolver o trabalho. Se não ficar uma coisa aqui legal, você, fez o seu, isso aqui não está legal. Abra uma camada, modifique, bote uma arma nova, mude o visual do personagem. O digital traz essa vantagem para a gente, que a gente pode alterar várias vezes o personagem somente pela facilidade de abrir uma nova camada. Então marque isso daí. Se você não gostei, não ficou legal, altere, modifique, transforme, certo? Mexa novamente, porque você tem a possibilidade de fazer isso com mais facilidade até do que quem trabalha no desenho tradicional. Você tem que passar a borracha, limpar o desenho e etc. Então vamos lá, dando continuidade aí. No lugar do arco, achei melhor aqui trabalhar com essa espada, senão o vídeo podia ficar muito demorado também. O vídeo para ficar um pouquinho mais rápido, é melhor fazer uma construção mais simples. A gente vai ter aqui a construção do personagem, o acabamento para o rosto dele. Interessante é que esse personagem estava aqui meio que no esquecimento. É um personagem que eu criei para meu mangá, visando tipo um universo paralelo. E acabou que esse personagem ganhou outro caminho, acabou ganhando outro rumo quando eu estava mexendo nas histórias novamente no fim do ano passado. Aí vi que dava para utilizar ele de uma forma muito melhor. Um ponto interessante a se levar em consideração quando você vai trabalhar aqui com os desenhos na etapa de finalização,
Finalização digital eu costumo encarar diferente da finalização tradicional. Em que sentido? Estou fazendo o desenho todo digital, mas eu vou trabalhar essa ilustração dele impressa. Recomendo utilizar uma linha de finalização um pouquinho mais grossa. Se você trabalhar com a linha muito fina, na impressão pode não dar uma qualidade muito boa. Até porque a finalização com bico de pena e mangá, tendencialmente as linhas são um pouquinho mais grossas. Então, para você ter um visual melhor nas linhas, trabalhe com a pincelada um pouquinho mais grossa. No caso aqui do Clip Studio, eu preferi fazer o quê? Pegar uma camada de vetor, pegar aqui a ferramenta bico de pena e usar a Tune Pen, que eu acho que é um pincel que ele não é muito fino, ele tem uma espessura boa e não engrossa muito também a pincelada. Ele me dá uma linha que eu acho muito boa de ser trabalhada para finalização. Certo? No trabalho aqui direto dos personagens, a gente vai ter a iluminação à nossa direita ou à esquerda do personagem. Então as linhas do lado esquerdo ou do nosso lado esquerdo vão ser todas mais grossas, para poder passar a sensação de área de sombra. Certo? Mesmo o Sai dando uma regulada na velocidade do pincel, eu recomendo fazer as linhas um pouquinho mais inteiras e mais rápidas. Se você trabalhar com a linha muito lenta, pode acabar tremendo um pouquinho ou não dar uma soltura muito legal para o traço. Para você ter um resultado melhor, é bom você trabalhar a linha um pouquinho mais rápida. Ela traz um efeito visual melhor, dá uma impressão que é um traçado mais solto, mais rico. Entendeu? Dá a impressão de ser um traçado com a qualidade melhor. Tá? Então tente fazer as linhas de tamanho mediano e mais inteiras. Não ficar fazendo a linha muito pequenininha ou muito pinicada, que aí o resultado não fica legal não. A marcação aqui das faixas. Repare que eu dou uma leve alterada no limite do braço aqui para dar volume para as faixas. Não deixa as linhas retinhas, não, senão não dá um efeito visual muito bom. Certo? Toda a roupa do personagem eu estou fazendo questão de trabalhar a parte da borda da roupa dele um pouquinho mais acentuada, justamente para passar melhor a sensação de volume. Senão fica um pouquinho esquisito esse negócio. Fica o personagem com a roupa toda a nível de papel. Aí, para isso não acontecer, na borda do corpo, na borda da roupa, deixa essa parte um pouquinho acentuada, que você vai ter um efeito mais rico. Vai ter um efeito mais natural também. Não vai ficar um efeito artificial. Isso daí não fica muito legal no desenho, não. Vou fazer o recorte das linhas que ficaram cruzadas aqui, a linha que está por dentro. Vou trabalhar com a mão, luvas. Lembre-se sempre de que tem que ser trabalhada a linha levemente mais grossa se você for usar para um impresso. Se for para uma arte digital, a espessura que eu estou trabalhando aqui, que é uma espessura 8, já está até um pouquinho grossa. Para arte digital, eu acho melhor um pincel mais fino, espessura 5, 6 ou 7. Eu acho que já encaixa muito bem para arte digital. A arte impressa, aí eu já uso a partir da espessura 8, para poder me dar uma linha mais grossa e um acabamento melhor. Trabalhando sempre com as linhas um pouquinho mais inteiras, mais rápidas também, mais diretas, para você ter um efeito de finalização melhor. Trabalhar a linha muito devagar, ela pode ficar tremida, isso daí não dá um resultado muito bom. Você tem uma linha mais solta, você tem um resultado melhor, você tem um acabamento melhor para o desenho.
gente vai para a marcação aqui da próxima ao cinto. Sempre trabalhando as linhas mais inteiras, um pouquinho mais rápidas para ter um traço mais solto. Marcação das dobras da roupa, parte externa aqui da calça, as linhas mais inteiras. Para conseguir trabalhar com a pincelada assim, em primeiro lugar, um pouquinho de treino. Depois conseguir ver qual é a melhor velocidade da pincelada que se adapta à sua mão. Não é interessante usar a pincelada muito lenta, nem deixar a pincelada normalmente mais rápida. Se você conseguir ver um ajuste de velocidade que fique adequado à sua mão, você vai ter um resultado muito melhor no seu desenho. Tanto o SAI quanto o Clip Studio dá permissão para fazer isso. A velocidade no SAI eu acho um pouquinho melhor. Ela é levemente mais suave a pincelada. Mas o Clip Studio também tem uma sensibilidade nesse aspecto que dá para se trabalhar bem. Eu demorei um pouquinho para me acostumar, porque eu utilizava muito o SAI, aí eu resisti um pouquinho para passar para o Clip Studio. Já estou trabalhando com ele há alguns meses, estou começando a me acostumar mais. Recomendo você fazer uso assim de um e de outro para ver o que você vai se adequar mais para trabalhar. Você configura a velocidade, configura a espessura do pincel, dá para configurar a pressão, a espessura, e se eu não me engano tem uma pequena correção magnética que você aplica aqui no Clip Studio. O SAI também tem isso na camada de vetor, o Clip Studio também, os dois são na camada de vetor. Só que do Clip Studio eu não consegui me adaptar muito com isso, então eu tirei. Eu uso a pincelada na camada de vetor, mas sem essa configuração da correção, que ela dá um pequeno ajuste e isso daí sempre acaba me incomodando um pouco. Então eu prefiro trabalhar sem esse tipo de ajuste. Uma dica legal aí, ó, quando você estiver trabalhando algumas partes como o cabelo que precisa dos fios mais finos, aumente o zoom, bote o zoom bem mais alto, que isso vai te dar condição de ter um domínio melhor do que precisa ser feito, certo? Vai fazer com que você trabalhe a pincelada do seu desenho de uma forma mais segura, digamos assim. Você vai conseguir um efeito melhor. Quem faz esses materiais todos na mão grande, a diferença que vai entrar vai ser a finalização com nanquim, que eu recomendo vocês trabalharem com caneta, em vez de trabalhar com o bico de pena no pincel, que são bem mais difíceis. Eu acho que começar com caneta vai fazer você pegar um pouquinho mais das linhas e dar firmeza também do traçado. Quem quiser dar uma meio de kamikaze aí e arriscar trabalhar bico de pena no pincel, também vale o desafio, mas saiba que é um pouquinho difícil, viu? Trabalhar a finalização com o pincel, um pouquinho punk para poder se fazer. Bico de pena é mais difícil no aspecto que você tem que ter uma atenção maior, porque senão você pode meter a mão no lugar que a tinta ainda está fresca e manchar o desenho todo e aí perder tudo. Então é um pouquinho mais complicado de trabalhar por causa desse aspecto especificamente, certo? Não é que seja algo difícil de fazer, as linhas e tal, mas o fato de manchar mais fácil, isso daí exige uma atenção maior para não perder o desenho. Aqui no digital tem algumas vantagens, uma pincelada mais firme, não mancha, se errar o Ctrl Z ajuda.
Agora, às vezes o pessoal tem dificuldade de mexer no digital. Eu tive um pouquinho para poder pegar um gás, mas depois de tanto insistir eu consegui dominar o trabalho digital. Hoje em dia eu já estou fazendo mais digital do que tradicional. Vale você observar aí qual é o caminho que você tem mais interesse em seguir. Se o seu interesse for mais digital, já começa a treinar para ele, já começa a migrar para ele. Os rascunhos que você for fazendo, os exercícios que você for treinando, já começa a trabalhar tudo no digital. Terminando aqui essa parte da armadura dela. Estamos chegando já aqui na etapa final dessa construção. A gente vai ter os detalhes aqui da roupa, a pincelada mais fina. Outra dica legal é... Normalmente eu trabalho as coisas que estão mais ao fundo com a pincelada mais fina. E o que está mais à frente com maior destaque, eu deixo as pinceladas mais grossas. Isso daí serve também para dar volume ao desenho. Vale a atenção com esse ponto daí também. Tudo que tiver à frente, você pode usar a pincelada um pouquinho mais grossa. Se tiver mais ao fundo, com menos destaque, você deixa a pincelada mais fina. A maioria do que eu fiz aqui foi diretamente na pincelada, mas o site também tem algumas ferramentas aqui adicionais que dá para se utilizar e aplicar os efeitos para a linha reta, para a linha curva, enfim. Aqui no painel à esquerda, em cima da letra A, tem uma retinha, são as ferramentas que a gente utiliza para trabalhar com as linhas mais retas, e dentro desse painel, dessa ferramenta, tem a outra que é para trabalhar também com as linhas curvadas. Aí você vê qual que você acha interessante para ir trabalhando em algumas coisas e aplicar também, que vai trazer um resultado legal ao seu desenho. Pincelado um pouquinho mais direto e mais firme, você vai ter um resultado melhor. Tentar trabalhar com as pernas, eu sempre tento usar a linha o mais inteira possível. Então aí vale dar aquela rotacionada na tela para você ter uma área maior para poder traçar. Tem gente que quando está desenhando no papel não gosta de girar o papel não. Eu não tenho um problema com isso não. Acho que é válido, principalmente se ajudar você a fazer um traço mais limpo. Se te ajudar a fazer um traço mais inteiro, eu acho que acaba valendo a pena você rotacionar a tela ou rotacionar o papel para ter um desenho melhor. Eu acho que acaba sendo válido fazer isso. Fiquem ligados também nos detalhes para você aplicar esse volume ao desenho, não sair fazendo as linhas externas tudo lisas sem dar volume. A gente vai ter essa construção da espada, podendo utilizar as retas, poder ter uma linha mais inteira e melhor. O que vazar aqui dentro da espada você pode vir apagando, deixar aqui ajustado certinho. E agora verificar o que ficou faltando ser feito. Sempre fica alguma coisa para ser feita nos desenhos, principalmente quando a gente está finalizando. Então, antes de dar o trabalho por encerrado e pronto, vou salvar logo o JPEG, vou postar, pare para verificar o que foi feito. Sempre sobra uma santa parte aqui sem fazer a finalização. O exemplo aqui ficou o cabo da espada.
Você sempre pare para poder dar uma olhada. Se você revisou, viu que está tudo certinho, aí você vai finalizar e salvar. Se você fez isso sem dar essa revisão e ficou faltando uma parte, alguma coisa errada e tal, é uma dor de cabeça garantida. Ficou faltando um trecho do cabelo aqui da Elfa também, né? Vamos fazer aqui a marcação. Pronto. Agora sim, finalizado. Eis aí a versão final. E uma proposta também que eu vou passar para vocês agora no fim do vídeo. Certo? O arquivo final é esse daqui e vamos à nossa proposta. Bem, pessoal, estamos aqui agora para trazer o vídeo de proposta, né? Como foi falado na primeira etapa, que seria o vídeo processo ensinando a fazer as construções de cabeça, mas eu acabei achando melhor trabalhar a construção de 2 personagens, mostrando o processo que normalmente eu utilizo. Rascunho os detalhes, a finalização, certo? Que é o comum quando eu tenho ideia de criar algum personagem. E a segunda parte, que seria essa agora, é o vídeo de proposta. Bem, como eu falei desde os primeiros vídeos, eu sou professor de desenho, tenho um estúdio aqui em Salvador, onde a gente tem como tempo mediano para um curso de mangá o período de 2 anos a 2 anos e meio. Esse é um período aproximado, que é desde a criação dos personagens, perspectiva. Em uma nova etapa a gente tem a criação do roteiro, aí vai entrar a questão de narrativa, diagramação, storyboard. A gente pegou aí a transição do tradicional para o digital, então a gente trabalhava lápis, fazia o nanquim com bico de pena, caneta, o pincel, depois daí fazer o escaneamento, o tratamento da imagem, para aí colocar os balões e dar o acabamento. Hoje em dia, como a gente tem tudo no digital, esse processo em alguns aspectos se torna um pouquinho mais rápido, porque dá para fazer tudo pelo computador, certo? Mas a duração aproximada é sempre essa daí, de 2 anos a 2 anos e meio. Tem alguns alunos que fazem um tempo um pouquinho menor, outros que fazem um pouquinho maior. Aí o que acontece? Onde você tem um curso de 2 anos e meio aproximadamente, com a mensalidade a R$220, a gente teria aí aproximadamente 2.000, quase R$3.000 de investimento para você fazer um curso desse, onde você estaria pagando esse investimento de mês a mês. Você iria fazer esse curso por esse período e a cada mês você ia pagando essa mensalidade de R$220. Mas para esse material que eu desenvolvi digital ou para essas aulas online, você vai ter uma redução de custo aí de R$2.000. Por quê? Esse curso online eu fiz para a mensalidade dele ficar nada mais nada menos do que aproximadamente R$130. Em vez de você pagar 220, você vai pagar somente 130. Pode ser dividido no cartão, você pode fazer a compra aí no seu cartão, você pode pagar à vista, ou pode dividir em 10 ou são 11 vezes, se eu não me engano, mas enfim, é uma oportunidade que você está tendo de fazer um curso completo de mangá por um valor muito mais acessível, onde você vai poder estudar no tempo que você achar melhor. A recomendação que eu dou é para cada passo 1 semana, para que você venha poder fazer o apanhado desse material. Ainda levando em consideração o seguinte, você vai ter no meu Pinterest, você vai receber o link dele depois que você adquirir o seu curso, os painéis para você poder estudar, certo? Tem os painéis com os exemplos já prontos lá, somente para você olhar e reproduzir. Você vai ter as videoaulas mais a apostila, certo? Para que você possa ver como é cada exercício, o processo
tanto visual como o processo dos vídeos, para que você entenda como fazer a construção. Além disso, vai como bônus um grupo secreto do Facebook, onde lá eu vou estar dando feedback também do que vocês trabalharem, de como vocês estão saindo com os exercícios de vocês. Vou poder fazer um acompanhamento disso daí e tendo qualquer atualização ou novidade para eu poder acrescentar o curso, vocês vão receber isso daí também diretamente no seu curso, sem custo adicional nenhum, certo? Então essa é a oportunidade para quem quer aprender a desenhar mangá. E não é aprender somente a reproduzir, você vai aprender a criar seu material. A proposta do meu curso é que você aprenda a criar seus personagens, criar sua história e lutar pela publicação do seu mangá online, certo? Essa é a oportunidade para quem quer aprender a desenhar, certo? Sendo que aí é o seguinte, eu vou estar liberando os links para a venda do curso a partir deste domingo. E esses links só vão ser liberados para quem fez a nossa assinatura, certo? No caso, quem fez a assinatura não, quem escreveu, quem se inscreveu pelo e-mail. No link aí embaixo vai ter o e-book para você poder baixar, né, os 25 passos para desenhar um mangá. E no cadastro desse e-book, se você quiser receber a proposta do curso, é só você fazer o preenchimento e baixá-lo, certo? Dessa forma, quando eu for fazer o lançamento, eu vou poder enviar esse link também para que você tenha a oportunidade de fazer esse curso 25 passos para desenhar um mangá com esse valor super especial, certo? É uma oportunidade, não deixe ela passar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro passo aí que a gente fez, com as divulgações, com as aulas, com o e-book, certo? Deixe o seu comentário aí embaixo, se você gostou, curta, compartilhe, marque seus colegas, porque é um curso completo, onde quem quer aprender a desenhar mangá vai ter como se desenvolver muito bem nesse aspecto. Valeu? Então, galera, até a próxima e fiquem ligados na nossa novidade. Valeu!